Sejam todos bem-vindos a este momento especial de adoração. Que o nosso bondoso Deus nos acompanhe, nos dirija e habite em nós. O título da nossa meditação é O Suficiente para Você. E o nosso texto está em Filipenses 4, versos 19 e 20. Curvemos a nossa fronte para uma palavra de oração. Paizinho querido, Pai de amor, que habitas nas alturas celestiais, neste momento nós nos curvamos diante de Ti com atitude de reverência, porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, Deus maravilhoso, um Deus que habita nas alturas, um Deus que habita no alto e sublime monte, mas que, no entanto, olha para nós, cuida de nós. Como ovelhas desgarradas, o Senhor veio buscar-nos e veio para nos salvar na pessoa de Jesus Cristo. Portanto, nós te pedimos que nos perdoes os nossos pecados e que nesse momento nos inspires com teu Espírito Santo para que ele faça morada em nossos corações e nós sejamos santificados pela sua presença. Nos abençoes neste momento, curando as enfermidades dos teus filhos, aqueles que clamam a ti por socorro. Em nome e por amor de Jesus. Amém. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Ora, o nosso Deus e Pai, seja dada glória para todos sempre. Amém. É interessante nós pensarmos neste verso porque ele é muito profundo. E uma pergunta que surge é: em que sentido nós pensamos que Deus é rico? Ele tem muitas riquezas? Talvez porque ele seja dono do universo, talvez porque ele seja o proprietário da árvore da vida, ou porque ele tem uma cidade santa. Quem sabe porque ele seja eterno, porque ele tem saúde eterna. Mas eu penso que o nosso verso não está se referindo a isto. Primeiro ele diz: o meu Deus, o meu, ele é meu, ele guia a minha vida, eu sou dele, ele é meu, e nós caminhamos juntos. E diz assim: segundo as suas riquezas suprirá todas as vossas necessidades. Então a riqueza que está falando aqui é a riqueza do dar, é a riqueza da misericórdia, a riqueza do amor, é a riqueza de um Deus que parte rumo a um mundo tenebroso, sujeito à morte, para nos resgatar das feridas da morte e do inimigo, arqui-inimigo de Deus. É um Deus que nos ama apesar da nossa natureza pecaminosa, apesar das nossas deficiências morais, espirituais e financeiras, apesar das nossas fraquezas, apesar de que muitas vezes nós não o amamos, mesmo assim ele não desiste de nós. Ele nos buscou quando éramos pecadores entregues às trevas e mesmo assim ele veio nos buscar. E agora diz que ele vai suprir as nossas necessidades. Que necessidades? As necessidades principalmente espirituais, as necessidades de saúde, as necessidades de ter paz com Deus, a necessidade de habitarmos num mar de glória. E é por isso que ele diz as vossas necessidades em glória. Mas que glória? A glória de termos a Deus como nosso Deus. A glória de termos um Deus que se fez homem, habitou entre nós e morreu na cruz do Calvário para nos salvar. A glória de um dia podermos estar em pé no mar de vidro e receber de Deus a coroa da vitória. Mas que vitória? A vitória que Cristo nos deu e que nós aceitamos. Por isso que essa glória é
por Jesus Cristo. Ora, a nosso Deus e Pai, seja dada a glória, seja dado o nosso agradecimento, nos rendamos diante dele como único e soberano Deus. E amém. Certo dia, estava no aeroporto e vi mãe e filha se despedindo. Quando anunciaram a partida, elas se abraçaram e a mãe disse: "Eu te amo, desejo o suficiente para você." A filha imediatamente respondeu: "Mãe, nossa vida juntas tem sido mais do que o suficiente. O seu amor é tudo para mim, é tudo de que sempre precisei. A senhora é o meu tudo. Eu também desejo para a senhora o suficiente." Elas se beijaram e a filha partiu. A mãe passou por mim e se encostou na parede. Pude ver que ela queria e precisava chorar. Tentei não me intrometer neste momento, mas ela se dirigiu a mim perguntando: "Você já se despediu de alguém sabendo que seria para sempre?" "Já", respondi. "Me desculpe pela pergunta, mas por que foi um adeus para sempre?" "Estou velha e ela vive tão longe daqui. Tenho desafios à minha frente. A verdade é que a próxima viagem dela para cá será para o meu funeral." Quando estavam se despedindo, ouvi a senhora dizer: "Desejo o suficiente para você. Posso saber o que isto significa?" Ela começou a sorrir. "É um desejo que tem sido passado de geração para geração em minha família. Meus pais costumavam dizer isso para todo mundo." Ela parou por um instante e olhou para o alto como se estivesse tentando se lembrar em detalhes e sorriu mais ainda. Quando dissemos: "Desejo o suficiente para você", estávamos desejando uma vida cheia de coisas boas, o suficiente para que a pessoa se ampare nelas. Então, virando-se para mim, disse como se estivesse recitando: "Desejo a você sol o suficiente para que você continue a ter essa atitude radiante. Desejo a você chuva o suficiente para que possa apreciar mais o sol e as frutas e as verduras. Desejo a você felicidade suficiente para que mantenha o seu espírito alegre. Desejo a você dor o suficiente para que as menores alegrias da vida possam parecer maiores. Desejo a você que ganhe o suficiente para satisfazer todos os desejos do seu coração. Desejo a você perdas o suficiente para apreciar tudo que possui. Desejo a você a luz em número suficiente para que chegue ao adeus final." Ela começou então a soluçar e se afastou. Dizem que leva 1 minuto para encontrar uma pessoa especial, 1 hora para apreciá-la, 1 dia para amá-la, mas uma vida inteira para esquecê-la. Queridos, eu desejo a vocês o suficiente para que você seja feliz. Que Deus esteja na sua vida o suficiente para conduzi-lo através deste mar de lágrimas que é o nosso mundo. Que Deus derrame sobre você graça o suficiente para que você jamais perca o caminho da vida eterna. Que Deus dê a você alegria o suficiente para que os outros possam ver no seu semblante radiar a face de Jesus Cristo. Que Deus possa dar para você tudo o que você precisa o suficiente para que você jamais se esqueça de que você é filho de Deus. Que Deus nos abençoe. Paizinho querido, Pai de amor, Pai de bondade e de misericórdia, neste momento nós te pedimos que o Senhor nos dê o suficiente para que nós possamos ser eternamente felizes na pátria que o Senhor foi preparar para nós. Senhor, perdoa-nos os nossos pecados. Dá-nos um restante de dia feliz. Supre as nossas necessidades.
cura as nossas dores, sara, Senhor, os nossos enfermos, aqueles pelos quais nós temos clamado. Nos abençoes com a Tua presença. Nós te pedimos em nome, por amor de Jesus. Amém.